É bem isso, né? Esperar. Boa noite, gente. Quem tiver aí já manda uma boa noite para nós. Hoje nós temos uma convidada especial. Vamos ver quem chega para nos dar boa noite. Muito bacana. Daqui a pouco a galera tá chegando, dando boa noite para todos. Olá, gente! Sempre que tem alguém, a gente já começa. Boa noite para vocês, 10 horas em ponto, como nós combinamos. Agradeço a presença de quem tá aí. Quem puder, já coloca o hashtag Max Escolhas, quem está nos vendo. Olha a Melissa aí na live também. Queria apresentar a vocês, eu já falei dela outras vezes, é a minha amiga, coach, terapeuta, psicóloga, né? A Vanessa Caramelo Rosolino, que está aqui conosco hoje. Boa noite para todos que estejam aí. E o nosso tema de hoje é ressignificar. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido bastante aqui na terapia, no coaching, né, e na vida, é ressignificar as coisas, né? Para quem conseguiu ver o vídeo, quem não viu, depois dá uma olhadinha, que eu vou deixar o link nos comentários. Falando um pouco sobre essa nossa troca, né? Hoje a Van vai estar aqui comigo e vai falar um pouquinho dessas trocas. Sim. Como é trocar, né, Van? Fala um pouquinho pra gente do que é, do sentido da palavra, ressignificar. Tá. A ressignificância, ela não tem a ver só com a troca, né? Mas é a substituição de, né? Então, tem algo ali na minha vida, de repente, que não me faz tão bem, que me limita, que me traz sentimentos ou pensamentos que são negativos, né, de uma certa forma. E aí eu preciso, então, mudar isso, né? Eu preciso transformar, né? Então, tem muita questão de substituir, de trocar, de ressignificância mesmo, né? De trazer uma nova visão para aquele mesmo fato, né? Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, a questão do nosso passado, a gente não muda os fatos daquilo que aconteceu, mas a gente consegue mudar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê daquilo, né? Então, eu acho que a troca é isso, né? Eu falei muito. Imagina. Oi, gente, quem quiser comentar um pouquinho aí, para quem chegou agora, essa é a Vanessa. Depois vocês veem aí no iniciozinho que eu já apresentei. A gente tá falando de ressignificar, né? E no vídeo, isso que a Vanessa colocou agora. Tudo que a gente tira, eu queria até aproveitar e agradecer a Bruna Greco, que foi a Bruna que deu esse tema, que fez essa sugestão do tema de hoje, né? Agradecê-la também pela participação. E a Bruna, ela até me permitiu falar um pouco da história dela, aproveitando esse gancho. A Bruna, ela passou por uma parte de um tempo financeiro muito difícil e muitas dificuldades, né, na vida familiar quanto a isso. Então, determinado tempo, a Bruna foi se reajustando, se reinventando, se colocando no comando também, né, fazendo tudo isso que nós temos feito ultimamente. E aí a Bruna colocou a vida financeira dela mais no eixo. E o que ela fez? Ela teve que vender o carro dela para poder quitar algumas dívidas e logo ela ficou sem carro, né? Teve que andar a pé, andar de transporte público e tudo mais. E começou a fazer alguns cursos. Então a Bruna, ela ressignificou esse tempo dela, onde ela ia para todos os lugares de carro. Ela não deixou de ir para esses lugares. Ela está se remanejando para comprar um outro carro. Ela está se realinhando nas outras partes financeiras e está aprendendo a lidar melhor com as finanças, fazendo cursos. Então, quando nós falamos, eu coloquei um vídeo para vocês em que eu falei sobre isso, que eu vi uma praça, né, uma praça que é a praça perto da minha casa, e que ela ficou uns dias sem manutenção. Aí eu cheguei na praça, eu fiquei triste, né, de olhar a praça que estava suja, e eu ia lá com dó de passear, e a praça cheia de sujeira, e começou a juntar mosca, começou a juntar bicho. E eu falei, poxa vida, né? Daqui a pouco eu vou fazer um mutirão do Dória aí com a galera aqui pra ver se a gente limpa a praça, porque tô ficando triste com a praça assim. E aí, no dia que eu fui passear, que eu peguei a câmera pra gravar, foi bem isso. Eles limparam a praça, tiraram o mato, ficou linda de novo a praça. Só que eu olhei pro chão, já tinha chovido e o mato já tava crescendo. Então, o que a gente pensa? Você entra, eu já falei, a gente já falou aqui das caixinhas, né? Cada um tem a caixinha de alguma coisa. Então, você pega aquela sua caixinha, como foi a praça, e dá aquela geral. Arruma, limpa, tira, troca, arruma tudo,
Legal. Se você não revisitar aquela caixa e ver o que ela precisa ser arrumada, né, ser ajustada, ser limpa de novo, ela vai criar sujeira, ela vai criar bichinho, ela vai criar teia de aranha, assim como foi a praça, né? A praça ficou um tempo. Então, às vezes, né, eu senti muito isso na terapia, né, Van? A gente faz o quê? A gente se vira do avesso. Você tira todo o lixo, traz ele pra tona, e você olha para esse lixo todo e vê, né, tipo, tudo que tá dentro, nem tudo é lixo, né, mas tudo que tá dentro, e aí a gente olha aqui na superfície e vê o que é lixo e o que fica, o que é lixo e o que fica, né, só que se a gente não se repor, ou seja, a Bruna tirou o carro, ela optou por transporte, por outras atividades e por remanejar os horários das atividades para que ela consiga cumprir. Ela separou, conseguiu pagar as suas dívidas e investiu parte do dinheiro e está investindo nela em treinamentos e no entendimento do cuidado com a finança. Para quê? Para quando ela estiver ganhando muito mais e o dinheiro dela está rendendo mais, ela sabe como investir e como lidar com isso, né? E isso foi muito importante. Essa praça foi importante para mim nesse sentido. Você quer que o lixo se acumule, né? Se vocês quiserem comentar aí o que vocês acham, como é que vocês estão tratando essas trocas. A Natália, essa semana, boa noite, Natália. A Natália falou bastante coisa, ela e a Ju, a sócia dela, na Lotus Plus Size, uma loja maravilhosa, depois vocês também visitem, tem a loja virtual aí. E a Natália falou bastante sobre isso também, Nath. Se você me permitir, coloca aí os seus comentários do que a gente pode falar. Né? E a Nath se reinventou em algumas coisas. Então, você pensa que você, de repente, iniciou numa área e para você pode não fazer mais sentido. E você pode ter que mudar. A gente falou disso agora há pouco também. Tantas pessoas ressignificando o seu tempo. Então, você não joga fora, como a Van falou. Aquilo que passou, ficou lá. Você define o que é importante para você, que vai te fazer seguir, ou o que tem que ficar lá, né? E o que a gente já falou várias vezes. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, onde nós precisamos viver? No hoje, né? Ressignificando aquilo que não foi muito bom, aquilo que nos fez sofrer, aquilo que nos entristeceu, aquilo que nos alegrou e trazendo um novo sentido para o dia de hoje. Senão, a gente estagna. A gente morre, né? A gente fica num estado moroso da situação. Né, Vô? O que mais você comenta aí nesse... Enquanto você estava falando, eu estava pensando muito na questão de trazer um novo significado, né? Porque algumas coisas, algumas vezes, precisam mudar, né? Enfim, que nem a Bruna, ela mudou, ela fez todo esse movimento porque... De repente, aquele novo caminho fazia mais sentido para ela, tinha um significado maior, então o ressignificar, né? E aí ela consegue transformar aquilo, né? Ela consegue, porque não é fácil, né? Não é fácil. E a questão maior é isso, é colocar algo no lugar. Uhum. Que eu acho que o que mais me fez sentido nesse período eu tô tirando uma coisa, eu preciso pôr outra no lugar, né? Então o ressignificar acho que é muito isso, é essa troca que nós fazemos com a opção. Um outro, vamos ver se ele tá aí hoje. Um colega hoje falou que a gente não podia falar o nome para não entregar, mas nós estamos falando sobre trabalho e sobre uma determinada situação, né? Que ele trabalha com algumas pessoas um pouco difíceis, que isso não é comum nos dias de hoje, né? Então, num determinado momento, essa pessoa, ela batia de frente. Então, eles tinham determinados problemas, determinadas situações, e eles acabavam batendo de frente e brigava, e aí a situação se prolongava, ficava uma situação chata, né? Você vai perdendo aquele senso de coleguismo, aquela coisa gostosa do trabalho, do companheirismo, para entrar em guerra em quem tá com razão. E a gente tem aquela máxima, né, que diz assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Tem situações que ou você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? A gente gostaria sempre que a gente tivesse razão e ser feliz em tudo. Mas tem horas que você define, né? E nessa situação, nós conversamos um pouco, como diz a Melissa, no modo coaching, né? E nós chegamos à conclusão que
a melhor forma era, nós falamos isso numa live anterior, é igual criança birrenta. Você tem 3 situações com a criança birrenta. Você dá umas palmadas, né? Você consegue olhar e já ter o retorno pela educação. Ou você tem que pôr de castigo e ignorar, né? Você fez isso, pá, ignora. Então, a situação desse colega foi... Essa situação eu tenho que ignorar. Então, ele decidiu que ele não ia mais bater de frente com essa pessoa, né? Então, ele mudou a maneira dele de trabalhar, ele mudou a maneira dele de reagir àquela situação e ele tá super bem, né? Ele respira. Mudou, né? O resultado dele mudou, né? E vocês, quais os resultados que vocês estão tendo, né? Quais são as áreas que vocês precisam ressignificar? Ai, que pena. A Dai falou que o áudio não está acompanhando a imagem, mas eu espero que vocês estejam nos ouvindo, né? E possam depois dar uma olhadinha. Obrigado, Dai. Então, assim, o que vocês precisam ressignificar hoje, né? O que é que vocês precisam mexer nessa estrutura e dar uma nova roupagem? O que precisa ser mudado? Qual a caixa que precisa ser mexida, né? É bem importante a gente parar, né, dar uma pensadinha, dar né, tipo, olhar as caixas de novo, né, Vânia? Olhar de verdade, né, e ser sincero nesse olhar, né, porque olhar às vezes dói, né, então tipo assim, não vou olhar, vou fingir que, né, tá tudo bem, que as caixas estão lá, e não, a gente precisa ter esse passo, essa coragem, né, de olhar para as caixas e saber o que existe dentro desse quarto interno, né. Exato. Olhar para dentro de você, né? E como eu falei numa outra conversa que nós tivemos também, é que a paz, a felicidade, ela tá dentro, né? Pra gente viver bem com o que tá no entorno, com o que tá fora. Então a gente consegue transmitir aquilo que a gente tem dentro de nós para melhorar o exterior, né? Mas a gente não pode permitir que o exterior totalmente impacte naquilo que está dentro de nós. Para que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ter melhores escolhas, né? Nós precisamos primeiro estar bem conosco. Então essa é uma das conversas que nós temos tido nesses últimos tempos, né? Você está bem com você mesmo? O que precisa ressignificar para que você fique bem? E uma área de cada vez. Não dá, né, pra gente falar que vai olhar tudo e que tudo vai estar perfeito amanhã, né? É um processo. É um processo, é um tempo, né? E qual é a sua disponibilidade? O quanto você está disposto a olhar para você, entender esse tempo e fazer essa diferença, né? Eu estava 100% disposta, né? Por isso deu certo, né? E vocês, né? Estão dispostos? Dai, né? O pessoal que está mudando aí, Simone também, que falou bastante sobre esse tema há pouco tempo. Há necessidade de fazer algumas trocas, né? E quais são as trocas que vocês precisam fazer? Então, esse é o momento da nossa reflexão de hoje, né? Aquilo que a gente para entender, né? Lembra do caderninho, né? O famoso caderninho que a gente costuma falar. Escreve lá aquilo que você acha que precisa, qual a caixinha que você precisa mexer hoje, qual é a área da sua vida que você precisa fazer. Olha quem entrou aqui, Júnior. A grande questão é quando as caixinhas se misturam. A velha história de trocar os pneus com o carro andando. É difícil. E aí, Ivan, o que você tem para falar pro Júnior? Quando as caixinhas se misturam, aí é muito momento da gente primeiro observar, né, entender realmente quais são essas caixinhas e o porquê que elas estão se misturando, né? Porque se elas se ligam, se elas se conectam de alguma forma, tem um porquê, né? Não é por acaso, né? E assim, trocar o pneu com o carro andando. Sabe que durante muito tempo eu fiquei pensando muito nisso, né? Que a vida não para, e a vida não para mesmo. Nem para. Mas a gente, às vezes, pode parar um pouquinho, mesmo com a vida andando. Sim. Né? Porque fica uma coisa muito cruel, né? Esse negócio de movimento o tempo todo. E assim, às vezes a gente vai ter que parar. A vida vai continuar um pouquinho. Sabe aquele negócio, eu perdi meu ponto? Eu perdi o ônibus. E agora? A gente às vezes tem que deixar o ônibus ir, né? Pra que a gente pegue o próximo, né? Então acho que não precisa ter pressa, sempre, não sair correndo sempre. Porque esse movimento de o tempo todo, né? Não permite que a gente olhe as caixas. Não permite que a gente consiga
olhar de fato, compreender, ressignificar, né? Enfim, tudo isso. Porque, de qualquer forma, nós precisamos ver uma de cada vez, né? O Paulo colocou aqui, às vezes não é largar, mas sim mudar o tipo de relação com as nossas escolhas e hábitos. Exatamente isso. Então, assim, há coisas que nós precisamos abandonar. Não sabemos se sim ou não. Há coisas que nós precisamos mudar, melhorar, né? Reciclar, para poder ressignificar de verdade. E a questão das caixinhas eu acho muito... Júnior, às vezes você sabe que todo mundo passa por isso. De repente você se pega no mundo de hoje, que as coisas não param, que as cobranças são imensas. Você para e olha para todos. É igual eu tenho um quarto lá para arrumar, que eu joguei tudo lá. Aí uma hora você fala assim, agora eu tenho que arrumar. O que eu faço? Não dá para arrumar meia coisa. Você tem que respirar e falar qual é a área que eu vou arrumar primeiro. Eu vou começar pelos livros, pelas roupas, pelos sapatos, pelos armários, pelas gavetas. Eu tenho que escolher uma das caixas para iniciar. Então, acho que na nossa vida, eu vejo que hoje, os ganhos que eu tive com a terapia, com o coaching, com as situações da vida, com as dificuldades passadas, foram o entendimento que precisa parar, mesmo com tudo acontecendo, e olhar para uma coisa de cada vez. Então, aquele momento que a gente pega a caixinha do relacionamento, né? Tem um dos meus coaches que está em andamento, que a gente falou bastante sobre isso hoje. Você pega a caixinha dos relacionamentos, você define o que você quer dessa situação, né? Você vai mexer nisso agora? Mas se você for mexer nessa caixa, para tudo e olha para ela. Tira tudo de dentro, coloca tudo num lugarzinho, comenta se essa caixa alguém é participante, traz esse participante para ela e vamos junto, né? Vamos arrumar. Não é o momento, você fecha ela de novo, vai para a próxima, né? Porque se você pensar como caixas mesmo, elas não tem como se misturar. Elas vão ficar todas abertas. O que a gente comentou que no meu sentido, né? Quando eu falei sobre as caixinhas, no sentido que eu quis passar foi assim. Às vezes a gente abre todas as caixas, né? Como se a gente fosse pegando e estampando todas. E aí a gente mexe um pouco aqui, mexe um pouco ali, mexe um pouco aqui. Acho que é o que o Júnior quis dizer. Aí se mistura. Por onde eu começo? Né? Acho que é um momento que a gente tem que parar e olhar de novo. Vamos lá. Qual é a área da minha vida hoje que precisa de mais atenção para que todas as outras se equilibrem? Né? A pergunta do coach. É a pergunta do coaching. Sim. Qual é a área da minha vida hoje que precisa de mais atenção para que todas as outras se equilibrem? Então é importante vocês pensarem nisso. Então pensa numa coisa de cada vez. Não precisa se desesperar. O tempo não para pra gente, né? As mesmas 24 horas de cada um. Isso é fato. Né? Cada um de nós tem as 24 horas e acabou. Não tem um minuto a mais ou um menos porque é o mais legal, é mais bonito. Não tem. Nós aproveitou temos aqui, ou não é isso. Aproveitou ou não é isso. E agora? O que nós fazemos? Né? Uma caixa de cada vez. Dentro do seu momento, conforme as suas prioridades, as suas necessidades, né? Quais são? Primeiro, vocês têm que identificar quais as suas necessidades e quais as suas prioridades. São coisas diferentes, né, Vânia? São. Vamos falar sobre? Dá uns minutinhos ainda. A questão da necessidade é um negócio bem bacana que eu estava até falando bastante esses dias que eu fiz alguns treinamentos que eu falei sobre isso. Que, assim, por exemplo, quando a gente fala, eu sinto sede, a gente acha que sede é uma necessidade. Mas, na verdade, sede é um sentimento. Porque eu falo, eu sinto sede. Qual que é a necessidade que está por trás disso? Que é a hidratação. Sim. Então, eu tenho a necessidade de me hidratar, e aí, então, eu sinto sede, e aí eu tenho os caminhos ali para chegar até lá. Eu posso me hidratar com um copo d'água, com, sei lá, uma bolsinha de soro, com um copo de cerveja, né? A gente pode se hidratar com o que a gente quiser, com suco, né? Então, o caminho, né, para que você consiga saciar essa necessidade, ele pode variar, né? De acordo com aquilo que você acredita e tudo mais. E aí vem a questão da prioridade, né? O que eu vou priorizar? Né? Se eu tenho sede, né? Se a minha necessidade é me hidratar, e de repente eu tenho a minha prioridade de saúde, com o que eu vou me hidratar? Sim. Né? Eu vou me hidratar de repente com um copo d'água? Eu vou tomar alguma coisa que vai afetar a minha saúde?
né? Então, as duas coisas elas estão ligadas, mas não necessariamente são as mesmas coisas, né? Exato. Fez sentido. O Júnior colocou umas carinhas assustadas. Júnior, não entendi. Não entendi se essa carinha é um bom sentido, um bom sinal, ou você vai olhar qual caixa, né? Ou todas as suas caixas se assustaram porque todas estão abertas ao mesmo tempo. Me explica aí qual é o sentido dessas carinhas, né? E eu tenho sede agora. Pra se hidratar. Gente, temos mais 10 minutinhos aí para quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser trocar uma ideia, aproveitar a minha ilustre companhia hoje. Pra cá. A minha ilustre companhia hoje. Eu vou aproveitar algumas pessoas que estão aqui conosco. Quem tiver aí, gente, coloca a hashtag MaxEscolhas para eu saber que vocês estão comigo e para eu mandar um beijo para vocês no final. Prioridade. Essa é a palavra-chave. Achou, né? Sem determinar as prioridades, fica difícil arrumar essas caixas de uma forma que supra as necessidades, né? Sim. Precisa ter prioridade. E que caixa mais importante, né? Qual é a caixa mais importante nesse momento? E as prioridades, elas mudam, viu? Não achem que é tudo engessado, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não. Conforme o momento da vida. E o importante também, principalmente, nós estamos falando alguma coisa sobre no trabalho, como casal, como amigo, nós temos que também entender e respeitar a caixa do outro, né? Que para eu ressignificar alguma coisa, para não fugir do tema, eu tenho que respeitar a caixa do outro. Porque tem algumas coisas que não dependem de nós. Eu demorei um pouquinho para entender isso, né? Mas eu já entendi. Então, quando você escolhe alguma coisa que depende de outro e você espera e põe expectativa no outro que aquilo vai acontecer e se aquilo não acontecer, o seu mundo vai acabar, você só pode se responsabilizar por aquilo que você pode fazer. Não dá para se responsabilizar pelo outro, né? Tem algum exemplo nesse sentido? Exemplo? Puta, agora sim. Eu tô pensando. São tantos que, né? Tanta coisa, assim. Muitas vezes, eu particularmente, eu esperava que alguém faria alguma coisa. Então, você vai numa festa, né? Ou você dá a festa e você espera que as pessoas te tragam determinados presentes. Você espera que a festa seja de um jeito. Tem algumas coisas que você consegue planejar. Então, você determina o tempo da festa, o que vai trazer, o que vai ter. E aquilo você consegue coordenar. Mas, de repente, tem alguém que não está satisfeito com a vida dele naquele dia. Que não está na mesma vibe, na mesma vibração. E vai para te prestigiar. Mas, de repente, não vai querer dançar. Você está querendo dançar e você não quer dançar. Poxa vida, mas a sua expectativa, toda a sua festa vai acabar porque aquela pessoa não quis dançar. Opa, eu não quero dançar? Eu quero, vamos arranjar outro que queira dançar, né? A caixinha do relacionamento. Foi uma das coisas que eu falei hoje. Eu falei assim, ok, você precisa discutir esse assunto com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado. Você vai abrir, vocês precisam resolver. Mas se você quer e ela ou ele não quer... Não adianta. Sim. Então, essa caixa, se depende de outro, você tem que saber até onde vai a sua responsabilidade. O que você consegue mexer ali que depende de você. E possa influenciar outro, mas que depende de você. E também entender que, assim, ninguém é responsável pela nossa felicidade nem pela nossa tristeza, né? Então, às vezes, a gente tenta colocar no fora, né? No outro, em coisas, a solução dos problemas e, na verdade, nunca tá lá. Nunca tá lá. Ninguém é responsável por nós, né? Assim como a gente não é responsável por ninguém. E entender isso, gente, é libertador, né? Como eu falei, eu acho que eu falei no vídeo lá que quando eu entendi a palavra ressignificar, né? Foi o que mais eu falei nesses últimos tempos, né? Virou o ano, essa foi uma das palavras junto com resiliência e algumas outras que elas se encaixam muito bem. Porque a partir do momento que algumas coisas foram ressignificadas, eu não tenho mais peso, né? Assim, todo mundo sofre, todo mundo fica com raiva, né?
Mas a situação melhor, que eu tive uma situação bem bacana essa semana, que foi assim, teve problema, ok, falei tudo que eu tinha pra falar, esbravejei o máximo, soltei tudo que eu tinha pra falar, respirei aliviada e fui pro próximo. Se fosse alguns anos atrás, ou meses talvez, eu ia vir aqui hoje, meu dia da terapia, olha só o que fulano falou. Mas fulano falou e eu disse, eu achei que ele ia fazer assim, eu achei que ela ia se portar assado, mas ela não falou, ele não fez, olha só, esperando que o outro tomasse uma decisão que era que eu esperava, que eu queria. E que se não era assim, acabava meu dia, acabava meu mundo, aquele sofrimento todo. Quando você entende que, ok, eu tentei o máximo por essa pessoa, né? Eu tenho certeza que pra mim eu fiz o meu melhor. A pessoa não entendeu, não reconheceu, não aproveitou, tudo bem. Eu tenho certeza que eu fiz o melhor dentro daquilo que eu acredito, eu tenho que liberar a pessoa e legal, eu fiz o meu melhor. Se ela não acredita, tudo bem, né? Olha o Paulo colocando um comentário aqui. Comunicação é uma habilidade de poucos. Muitas pessoas perdem a capacidade de dialogar e negociar ações e evitar surpresas indesejadas e a criação de expectativas. Não precisa ter medo de dizer aos seus desejos, aos outros, e estarmos preparados para abrir mão se necessário. Profundo isso, hein? Sim, sim, bem profundo. Bem bacana, né? O abrir mão, né? Eu acho que isso que é o mais difícil, né? No ressignificar. Eu vou ter que abrir mão daquilo que já estava lá, né? Exato. E como que eu vou dialogar isso? Como que eu vou negociar, né? Colocar isso em prática, né? Exato. E, gente, acho que a arte de tudo isso é que quando nós entendemos as nossas fraquezas, nós conseguimos trabalhá-las, né? Em dado momento da vida, eu particularmente achei que não tinha jeito, você nascia assim ou você nascia assado. E quando vai passando o tempo, hoje mesmo nós vemos tantas pessoas que tiveram que se reinventar. Olha, entrou a questão do Uber, a questão de todos esses outros que agora estão vindo, agora tem outro e outro e outro. O Uber já tem que se reinventar, o taxista teve que se reinventar, né? Nós falamos hoje com um colega sobre o despachante. Antigamente é uma figura super necessária para você fazer as coisas do carro. Hoje você tem muitas coisas para fazer. O profissional, ele não está desqualificado. O bom profissional, ele acha seus clientes. Tem pessoas que precisam daquilo, mas ele se adapta àquele movimento e as coisas mudam. Olha nós hoje falando sobre, aproveitando a tecnologia, né, que é uma das coisas que o Paulo Tassi tem me ensinado muito bem, sobre a necessidade da tecnologia nos dias de hoje. Então, nós poderíamos não nos reunir, porque eu não tenho tempo, vocês não têm, hoje eu tinha um compromisso, eu estou no compromisso, e agora não vai dar tempo de chegar em casa para fazer live, ok, façamos aqui mesmo, né? E tudo bem, a gente muda as coisas na velocidade que elas acontecem, respeitando o meio, né? Você pode, o outro não pode. Tem gente que fala, pô, desculpa, eu queria te ajudar, participar, mas eu não vou estar lá, eu vejo depois, tudo bem. A pessoa vai conseguir ver depois, né? E tantas carreiras, tantas pessoas que estão tendo que se reinventar pelas necessidades tão rápidas, né? Sim. Tudo que está acontecendo no nosso mundo tão rápido, né? E o ressignificar está presente em tudo, né? Em tudo. Então, é a reflexão de hoje para todo mundo, né? Nós vamos chegar hoje nos 30 minutinhos, como eu prometi. Eu gostaria que vocês pensassem, quem quiser comente conosco se fez sentido, vocês que fizeram comentário aí, Júnior, o Paulo, a Daiane, que disse que o retorno estava um pouquinho difícil, né? Tem algum sentido? Teve sentido o que nós falamos? Valeu a pena esse assunto, né? E o que te trouxe essa reflexão? Né? Ache alguma coisa, pelo menos um item, uma das suas caixinhas que precisa ser ressignificada. Algum hábito que você está trocando, ou alguma nova atividade que você está trazendo, alguma atividade que você quer tirar. E o que você vai fazer para a manutenção? Que o principal disso, não adianta a gente trocar. É como alguém que deixa de fumar, né? A pessoa para de fumar, ela tem que utilizar alguma coisa. Tem várias técnicas aí, porque aquilo faz falta. Até ele virar um novo hábito de você não fumar e você desintoxicar o seu corpo, entender o seu cérebro, entender que você não precisa mais disso, leva tempo. Então eu entendi que
quando nós mudamos um hábito, quando tem alguma coisa que precisa ser ressignificada, algo tem que ser colocado ali, tem que ter esse sentido do ressignificar e a manutenção. Então você vai utilizar, se vai ser seus amigos, se vai ser alguém que vai te ajudar nessa jornada, se vai ser seu parceiro, seu companheiro ou sua companheira, vai ser a terapia, vai ser o coaching, seja o que for. Ressignifique e faça a manutenção. Não é isso, Van? Isso aí, isso aí. Gente, obrigada por vocês terem estado conosco nessa noite, né? Para quem chegou depois, essa é a Vanessa Caramelo Rosolino. Eu vou convidar vocês também para curtir o canal dela no YouTube. Tem muitos vídeos bacanas lá. Também eu queria também aproveitar para apresentar para vocês que não viram meu canal no YouTube. Eu vou deixar aí depois nos comentários. Que ficou demais. Ficou demais, obrigada. O canal no YouTube também, para que eu possa compartilhar os vídeos, os assuntos que nós vamos falar lá. E depois essas lives elas vão ser feitas direto na minha página do Max Coach. Então você que puder, curte lá a nossa página, porque os próximos vídeos, para que seja público e que nós possamos atingir mais pessoas, né, tentando fazer aí mais pessoas terem max escolhas para grandes realizações. Quem tiver aí max escolhas para que nós possamos mandar um beijo para todo mundo. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, né? Não dá pra ver quem tava. Ai, meu Deus. Gente, então vou mandando beijo aqui. Se eu esquecer de alguém, eu coloco aí no comentário. Isso, aí. Então, Melissa e a dona Mariana, que tá aí com a Melissa em casa, o Diego, a Milena. Mirena fez aniversário essa semana, parabéns, Mirena. A Dani Zanini, obrigada, Dani, por participar. A Dani Panfietti tá comigo hoje, minha coach também. A Simone, obrigado. Natália e a Ju, que é a sócia dela. Paulo Tássio, meu parceiro, meu sócio aí em alguns projetos novos. A Daiane, obrigada, Daiane. Manuel Júnior, amore, obrigada. Quem tá mais? A Cristiana Cunha, a Cris, brigadão. Maria de Fátima conseguiu participar hoje no horário, que legal, obrigada. E todos vocês que curtiram aí, ou que participaram e não colocaram o nominho, mas coloca depois aí o seu comentário, o que você achou. E até a próxima semana. Curtam o canal, por favor, se inscrevam lá e depois também conheçam o canal da Vanessa, né? E